vocês, né? Érica, você pode fechar esses microfones como anfitriã. Certo. Então... Bom, vamos começar, gente? Então? Vamos, né? Ok. Então, eu gostaria de, em nome da Associação Brasileira de Psicomotricidade, capítulo Bahia, cumprimentar a todos aqui presentes, dizer que esse... Ficou sem áudio, Alzira. Você está sem áudio. Eu não falei nada? Você falou cumprimentar todos os presentes. Depois disso, ninguém escutou nada. Aí fechou. Então, em nome do capítulo Bahia, da Associação Brasileira de Psicomotricidade, gostaríamos de cumprimentar a todos presentes. Esse é um dos eventos que a associação vem promovendo, no que se refere ao campo psicomotor e com algumas contribuições bastante ricas. Meu nome é Alzira de Castro, eu sou psicomotricista, membro titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Atualmente estou como vice-diretora do capítulo Bahia. Aqui presente também Maria Luísa Iguanato, que é a atual presidente do capítulo. A Érica Andrade, que também faz parte do corpo diretor, como secretária do capítulo Bahia. E hoje, nosso terceiro café psicomotor, que a associação promove, nós gostaríamos de convidar para escutar, e eu tenho certeza que será uma escuta muito rica e muito produtiva, o psicanalista Jairo Gerbasi, analista membro da Escola do Campo Lacaniano, membro do campo psicanalítico e autor do livro O Homem que Tem um Corpo. E esse livro dele é o que ele está trazendo como proposta em sua fala, em sua explanação. Então, seja bem-vindo, Jairo, e agora eu passo a palavra a você. Só pedir para Jairo abrir o microfone dele. Aí, de novo, boa noite a todos, a todas. Pois bem, outro dia participei de algo assim, uma conversa sobre um outro livro, e foi interessante a modalidade, porque as pessoas leram o livro antecipadamente e me colocaram uma série de perguntas. Eu não sei se vocês conhecem o livro, se já leram, já esteve com algum de vocês, alguma de vocês. Existe um psicomotricista? Existe. Homem? Existe, né? Não só... Desculpa, o microfone estava fechado. Sim, existe. Existe. Tem vários, inclusive. Existe. Então, então ficou mais fácil. De todo modo, se eu mostrasse a orelha do livro, eu diria coisa assim, que eu reuni em forma de livro a maioria dos textos que produzi no ano passado. O ano passado, o livro é de 2020, foi em 2019. Em 2019, sobre o assunto O Corpo do Homem. E vocês, especialmente, trabalham com o corpo do que chamamos ser humano, né?
o corpo do homem, o homem ser humano. E, enfim, os problemas motores, psicomotores que acontecem a um corpo. E eu disse, bom, como vou me situar, dado que no corpo, inclusive, o primeiro capítulo do livro diz, escreve, o homem tem um corpo com uma abreviatura, um neologismo, O-M, o homem. O homem é uma tradução que acabou ficando bem feita do l'homme francês. Lacan usou l'homme. E usou esse recurso, para dizer, uma vez estava falando disso, do corpo, e uma pessoa na audiência me disse, por que Lacan não escreveu, tal como escrevia aqui, o homem tem um corpo, mas l'homme tem um corpo? Ele disse, porque ele queria pôr em discussão a ideia que ele escreveu o corpo de outra forma, porque queria começar diferenciando a maneira como o homem é entendido, o conceito de homem, nas ciências humanas. Ela leva esse nome por conta de se ocupar do homem, a antropologia, a sociologia, a psicologia, todos que se ocupam do homem, escreve o homem uma grafia, digamos, normal, e Lacan quis se diferenciar já na grafia do homem, para dizer, vamos tratar do homem de uma maneira um pouco diferente de como ele é tratado nas ciências humanas, porque nos interessa tratar o corpo do homem já com sua característica, digamos assim, em psicanálise mais importante, que é ser um corpo, uma palavra que usamos muito, afetado pela linguagem. Então, eu quis imaginar até que ponto o trabalho da psicomotricidade também leva em conta o fato de que tratamos com um corpo humano já afetado pela linguagem. Se alguma especificidade em psicanálise ao tratar da questão do corpo humano, é essa a especificidade, um corpo afetado pela linguagem. Então, eu quero crer que os sintomas, chamo assim, psicomotores, também devia levar em conta o fato de que há sintoma psicomotor pelo fato de que o corpo do homem é afetado pela linguagem. Digamos que essa é a tese do livro, O Homem Tem um Corpo. E eu acho que cada vez que escrevemos alguma coisa, um artigo, um livro,
estamos tentando defender uma hipótese. Aqui, a hipótese é que trabalhamos todo o tempo com o conceito de psique, psiquismo, aparelho psíquico, deriva daí o nome da nossa disciplina, de nossas disciplinas, psicologia, psiquiatria, psicanálise. Mas uma autora que nós tomamos como referência iniciou um de seus livros, qual é o Em Corpo do Sujeito, assim foi traduzido, o Ancor de Sujeito, iniciou dizendo bem que, segundo Freud, segundo Lacan, podíamos chamar nossa disciplina não de psicanálise, mas de somatoanálise ou bioanálise, porque, com efeito, a psicanálise não quer se sustentar da ideia de que temos, a tradução da palavra psique em grego, da ideia de que temos uma alma, tradução da palavra psique, a ideia de que temos uma psique. Então, a frase que dá título ao livro, que é uma frase de Lacan, o homem tem um corpo. E para fazer, em primeiro lugar, uma oposição. O homem não tem uma alma, o homem tem um corpo. O que chamamos alma é o fato de que esse corpo é afetado pela linguagem. Então, é um corpo. Uma vez eu estava em uma aula de espanhol, eu ia fazer uma viagem, ia fazer uma palestra fora, e fui fazer uma reciclagem do espanhol. Em dado momento havia uma lição que era sobre a alma. E o professor de espanhol foi perguntando a cada aluno o que entendia por alma, o que é a alma, e chegou a minha vez. Ele disse: o que é, para o senhor que é psicanalista, o que é alma? Ele disse: o autor que eu sigo me indicaria responder que a alma é a linguagem. Então, se quisermos dizer de modo mais palpável possível do que é a alma humana, deveríamos dizer é a linguagem. Porque dizer a alma, a psique, é pouco palpável, é pouco concreto. E aí, com essa ideia do homem ter um corpo, também, em segundo lugar, o mesmo ainda em primeiro, Lacan quis introduzir essa discussão. O homem não tem uma alma, o homem tem um corpo que é afetado pela linguagem, daí ele pode produzir uma série de sintomas, entre eles os sintomas psicomotores. Bom, então eu fui, a partir dessa, como eu disse, cada texto, cada artigo, cada livro procura desenvolver uma hipótese. A hipótese aqui é: o homem não tem alma, o homem tem um corpo. O corpo que chamamos alma, na linguagem lacaniana, vou fazer uma redundância, é a linguagem. Na linguagem lacaniana, o que chamamos alma é a linguagem.
E aí eu posso percorrer o sumário do livro, dizer sobre ele uma palavrinha a cada título, que talvez dessa maneira, como eu pensei, eu possa dar uma ideia geral desse trabalho. O primeiro, que já expliquei, por que essa grafia, o homem, para diferenciar do homem, já disse que como é concebido em ciências humanas, na antropologia, na sociologia, estou me repetindo sobre esse ponto. Porque é o que eu desenvolvo no primeiro capítulo do livro. Depois dessa belíssima contribuição que me deu meu amigo Christian Duncan, a título de prefácio, eu comecei dizendo que Lacan se ocupou muito do corpo, datei de onde é que ele se ocupou tanto do corpo, em que textos, em que seminários, em que escrito Lacan se ocupou do corpo, até aqui eu datei do Ancor, 1973, do seminário Mais Ainda, o seminário 20, até a lição última que deu a conferência sobre Joyce, que foi onde apareceu essa frase: sintoma é um acontecimento do corpo. E aí vai desdobrar e dizer: o homem tem um corpo. Então, há essa intenção em Lacan nos convidar, psicanalistas, a trabalhar com o corpo e com aquilo que o afeta, a linguagem. Bom, e aí, que importância foi dada ao corpo? Eu acho que resumi no título desse segundo capítulo, dizendo: o corpo é lugar do gozo. Então, um outro conceito importantíssimo, não posso dizer fundamental, dado que essa palavra fundamental, conceito fundamental, foi usado pelo próprio Lacan para se referir ao inconsciente, à repetição, à transferência, à pulsão. Então, já houve um autor, Juan David Inácio, que falou em 7 conceitos fundamentais, então ampliou isso, mas eu achei que ele abusou do termo, e respeito a ideia que trabalhamos com 4 conceitos fundamentais. Não deve ser, por acaso, que Lacan listou 4. Podia listar 5, 3, 6, mas elencou inconsciente, repetição, transferência e pulsão. Mas ganhou uma importância tão grande no seu vocabulário, o conceito de gozo. E o conceito de gozo, que foi o conceito que Freud foi levado a adotar desde que quis substituir sua ideia sobre os princípios do funcionamento da nossa mente. Primeiramente, Freud dizia: somos governados pelo princípio do prazer, desprazer. Buscamos aquilo que dá prazer,
evitamos aquilo que traz desprazer. Embora essa palavra, uma vez Lacan disse que em Aristóteles ela ganhou uma definição muito precisa de o que é prazer. Ele disse que prazer é sofrer, e que depois diz que Freud tomou emprestado de Aristóteles prazer nesse sentido. Sofrer o menos possível. Não é prazer no sentido do hedonismo, enfim, uma completude, uma felicidade, um bem-estar. Prazer, Freud é sofrer o menos possível. Freud dizia, com suas palavras, reduzir a atenção a um patamar zero, quer dizer, sofrer o menos possível. Então, depois Freud mesmo mudou o princípio. O aparelho não estava, chamava de aparelho, isso que chamamos de psiquismo, aparelho psíquico, Freud gostava de chamar. Uma vez, também no seminário 20, Lacan disse aparelho, só há um aparelho da linguagem. Então, insisto em que traduzamos por aparelho psíquico o fato de que a linguagem afeta ou habita o corpo, que é um corpo diferente de um outro corpo de outro animal qualquer, também ser vivo, ou, como podemos dizer, do corpo do outro ser vivo, o vegetal, a corpo do ser vivo vegetal, a corpo do ser vivo animal, mas o corpo do ser vivo animal chamado homem, humano, é caracterizado pelo fato de ser um corpo afetado pela linguagem. Então, Freud muda o princípio, eu estava aqui nesse ponto, o princípio do prazer, para um automatismo de repetição. Aí no texto que ele mesmo chamou mais além do princípio do prazer. E aí muda um pouco o paradigma. Quer dizer, o corpo está governado por alguma coisa que uma espécie de prazer no sofrimento, como se pode notar numa experiência como a do masoquismo, ter prazer no sofrimento. E vem daí esse conceito de gozo. Fiz essa volta para dizer, o capítulo do livro diz o corpo é lugar do gozo. Então, ganhou uma importância tão grande em psicanálise esse conceito de gozo. E o homem não está governado pelo prazer, sofrer o menos possível, é governado pelo gozo. E como Freud demonstra, com exemplos muito inquestionáveis. O sujeito sofre um acidente, depois fica traumatizado com aquilo que sofreu, e depois sonha com o acidente e volta a experimentar o mesmo afeto, a mesma dor que teve no momento que teve o acidente. Ele falou: coisa estranha, é um prazer no sofrimento, chamou isso de repetição. Lacan depois chama de gozo. Então, é no corpo que vamos localizar o gozo. A partir disso, o corpo, o gozo, perdão, passa a ser tomado nesse livro que tem essa inspiração freudiana, lacaniana, como o referente do sintoma. O referente é a tradução que fazemos da Bedoiton, da significação. A palavra vem de Frege, que escreveu um
um capítulo do seu livro sobre linguagem e comunicação, coisa assim, um capítulo chamado sobre o sentido e a significação. E o tradutor brasileiro desse livro disse que era preferível, sobre o Zen e o Abedoito, o sentido e a significação, era preferível traduzir esse termo de Frege por referente. Quer dizer, todas as palavras se referem a alguma coisa. A coisa a que a palavra se refere é seu referente. Chamamos também de significação. Frege, para diferenciar, é um exemplo que não fica nada fácil, mas, de todo modo, é um exemplo dele. Vênus, de manhã é a estrela matutina, de tarde é a estrela vespertina. São os dois sentidos da palavra Vênus. Sua significação referente é ser ele chama de estrela, né? Um planeta, ele chama estrela. Então, a coisa que uma palavra se refere é seu referente. E aí, eu disse o referente do sintoma. Todo sintoma, teríamos que procurar a significação do sintoma, aquilo a que ele se refere. E passo um capítulo do livro discutindo essa noção do que nós vamos tomar como referente do sintoma, como significação do sintoma. Lacan também dedicou um texto a isso, um texto a significação do falo, o referente do falo, digamos. Então, eu digo que nos diferenciamos, eu digo no capítulo sobre o referente, diferenciamos a psicanálise da psiquiatria por conta disso, e da psicologia por conta disso. Na psiquiatria, nós procuramos como referente do sintoma uma disfunção química no cérebro, de um neurotransmissor. Então, queremos achar a significação do sintoma, o referente do sintoma em psiquiatria, vamos procurar na química cerebral, na bioquímica cerebral. Da psicologia, vamos procurar esse mesmo referente no conflito entre gerações, entre pais de um lado e filhos de outro. E em psicanálise, quando vamos procurar o referente do sintoma, então eu digo aqui, vamos procurar, Lacan propôs um conceito que é o real. O referente do sintoma temos que procurar no real, de sua tríade real, simbólico, imaginário. Não entro em detalhe sobre isso, mas é o referente do sintoma que a psicanálise tem que ser procurado no real. Há um sentido do sintoma que está localizado no seu referente, que é o real. Aí teria que desdobrar um pouco isso, mas não é prioritariamente o meu propósito. E aí tive que, para prosseguir, lançar mão do conceito de estrutura, a noção de estrutura. Então, dedico mais um capítulo a quarto capítulo, a noção de estrutura, para poder trabalhar com esse conceito de referente, de significação, de gozo, de real, os conceitos que foram aparecendo aqui, tenho que
introduzir a noção de estrutura. Dado que desde o começo apelo para ela quando digo que o corpo é afetado pela linguagem. Então, a frase de Lacan sobre estrutura mais notável que se pode apreciar melhor a noção de estrutura é uma estrutura, a da linguagem, recorta um corpo. Isso não tem nada a ver com anatomia, como a histérica, ele chama histérica, testemunha. Essa cesárea chega ao pensamento com um sintoma obsessivo, pensamento com o qual o sujeito se afeta, não sabe o que fazer. Então, a estrutura, a noção de estrutura é a mesma noção de linguagem, uma estrutura da linguagem. Então, não sei se quando um psicomotricista trabalha a motricidade, psicomotricidade de um sujeito, se saiba ele ou não, está levando em conta que uma estrutura afeta o corpo, a estrutura da linguagem afeta o corpo, como podemos notar no que chamamos de sintoma histérico. Quer dizer, isso não tem nada a ver com anatomia. Aí, eu não sei que importância tem, aí eu tenho que perguntar, não conheço, que importância tem a anatomia na produção dos sintomas psicomotores. Se posso considerar que eles também dependem da incidência da estrutura de linguagem no corpo, ou se eles são tomados como sintomas, enfim, biológicos, fisiológicos, enfim, que lugar, digamos, chamemos amplamente, que lugar psicológico é dado a um sintoma psicomotor. Eu vim conversar, então, conversando, eu fiquei pensando uma questão que eu podia fazer. Depois, no livro, eu trabalho o afeto, justamente para esclarecer um pouco melhor o que essa frase quer dizer. A linguagem afeta o corpo. Mas o exemplo mais claro é o da adrenalina. Se tomamos um susto, temos uma descarga de adrenalina. Lacan falou da angústia, falou da tristeza, e quando falou desses dois, chamamos de afetos, introduziu essa questão de que quando o corpo é afetado, ele é um pensamento que o afeta, ele faz uma descarga físico-química. Conhecemos bem a descarga da adrenalina. E aí eu dedico um capítulo para falar um pouco do que é afeto, essas descargas que o corpo experimenta quando estamos diante de alguma experiência, digamos, desagradável. Por isso, o capítulo seguinte eu chamei de anatomia imaginária, para dizer que a anatomia que encontramos nos sintomas é o que o médico, sobretudo da urgência, diz. E
tem um sintoma muito parecido com a apendicite. O abdômen está muito dolorido, às vezes há até febre, mas o sujeito aponta o sintoma, o que se chama a fossa ilíaca esquerda, enquanto que o apêndice está na fossa ilíaca direita. Aí o médico da urgência diz: tem algo estranho, algo que não corresponde à anatomia real. E eu abri um capítulo chamado de anatomia imaginária. Quer dizer que o sujeito inventa um circuito anatômico. Então, o livro é cheio dessas pegadinhas assim, para trabalhar o corpo e justificar a maneira como a psicanálise trabalha com o corpo. E aqui tem esse exemplo da apendicite. E há muitos exemplos assim. E depois põe um conceito, outro dia eu voltei a ele, porque Sônia abriu a discussão sobre a palavra doente e propôs substituí-la por ser humano. Diz que Lacan fez um trocadilho com isso, l'être humain, destacando o que, ao traduzir em português, perdemos a homofonia, o furo humano. É por conta dessa incompletude humana, ou dessa falta humana, que sabemos desde Freud que o homem sofre de uma incompletude, de uma falta, que é por conta dela que, então, já que estamos tratando de corpo, construímos uma anatomia inteiramente independente da nossa fisiologia, da nossa anatomia, da nossa fisiologia. Da maneira que trabalhar com o corpo em psicanálise, quero crer, vai ser preciso utilizarmos, lançarmos mão de uma outra anatomia, que chamei aqui imaginária, que é a anatomia que está governada pelo Truman, l'être humain, o ser humano, e por conta do corpo ser afetado pela linguagem. Aí, acabei mostrando que podíamos, abrindo um capítulo para dizer que podíamos encontrar no corpo 3 dimensões, os 3 de Lacan. Lacan foi a última vez que falou no congresso em Caracas, em 1980, e lá ele abriu uma discussão sobre os 3 de Freud. Os 3 de Freud são diferentes dos meus 3. Os 3 de Freud são id, ego e superego. Os meus 3 são real, simbólico e imaginário. Então, eu tentei também aqui, chamei o corpo no RSI, real, simbólico e imaginário. A dimensão real do corpo, a dimensão simbólica do corpo, a dimensão imaginária do corpo. Tentei classificar os sintomas que afetam o nosso corpo, do ponto de vista da psicanálise, em sintomas imaginários, sintomas simbólicos, sintomas reais. Me baseei muito para fazer esse capítulo num texto de Freud, As Palavras e as Coisas. E lá considera a maneira como o sujeito histérico faz o sintoma corporal, a maneira como um sujeito esquizofrênico faz o sintoma corporal, são inteiramente distintos. Só por aí eu já posso distinguir o efeito do real no corpo, o efeito do imaginário no corpo. E
e do efeito simbólico no corpo. Então, e Freud dá o exemplo da hipocondria, e se falar em conversão é diferente de falar em hipocondria, de modo que aqui há uma certa especialização. Por exemplo, se o sujeito que é obsessivo diz que tem um sintoma corporal, sei que exemplo eu tomei aqui, não sei se foi uma colite, uma inflamação no intestino, não lembro, teria que ler um pouquinho para recordar, diferente de uma hipocondria, diferente de uma conversão. A rigor não se poderia falar que há uma conversão para um sujeito obsessivo, porque é pensamento o que está em jogo. Conforme a frase que eu citei há pouco, a linguagem afeta o corpo, uma estrutura da linguagem recorta um corpo. Esse recorte, essa tesoura, chega ao pensamento com sintoma obsessivo. Então, o sintoma físico no corpo do sujeito obsessivo é um pensamento. É um pensamento que produz. Eu detalho isso, mas agora de memória não me vem o exemplo. Daí, eu trabalho um capítulo que é talvez o mais importante, que diz: a linguagem faz o corpo. A linguagem faz o corpo. Eu estava estudando acho que filósofa de Goiás, de Goiânia, da Rádio Goiânia, nessa época, e ela veio com essa frase, me trouxe essa frase: a linguagem faz o corpo. É uma frase bastante forte. E ela queria, com isso, introduzir um conceito que eu acabei trazendo para o livro, de performativo. O sujeito, acho que também pode se chamar filósofo, na Inglaterra, John Austin, que introduziu esse conceito de performativo. Disse: tem palavras que usamos que funcionam como coisa. Uma vez dita, ela produz o efeito de uma coisa. São palavras performativas. E dá exemplo de uma palavra performativa, como aqui se diz: eu juro, eu prometo, ou quando diz diante do juiz, eu aceito, quando diz eu aceito, o senhor aceita fulana como sua esposa? Eu aceito. Austin dá exemplo de que isso é um performativo. Uma vez dito isso, você assumiu um compromisso de ato, é um ato. Palavras que são atos. A frase de Austin é muito bonita, quando as palavras são atos. Aí eu até desenvolvi melhor essa frase do capítulo A Linguagem Faz o Corpo em outro livro, que chamei Atos de Fala. Falas que são atos. E para entender sintomas que afetam o corpo, teria que tomar falas que são atos, como supor que uma fala ouvida de alguém provocou um efeito de sintoma no corpo. Ela funcionou como ato. E aí, depois dediquei um capítulo para falar do sintoma de Joyce, o homem Joyce, o sintoma. E depois, enfim, segui por aí, cada capítulo trazendo
de volta essa discussão até chegar ao mais importante, talvez, aqui, que é a substância gozante. Que Descartes tinha dito que estamos sob o efeito de duas substâncias, a substância pensante, se traduziu como mente, psique, tudo isso vem, depois foi reunido por Descartes, o discurso sobre o método. É um discurso importante, que desde que ele usou o método, nunca mais podemos abandonar. Tudo que ele diz no discurso do método, aplicamos em qualquer dos estudos, por exemplo, de graduação que fazemos. Vai ter que ter uma disciplina de metodologia, de ensino, de pesquisa, de extensão. Então, isso veio com Descartes. Ele disse, há uma res cogita, uma substância pensante, traduzimos isso comumente, e há uma res extensa, uma substância extensa, que é o corpo. Então, foi ele que introduziu esse dualismo, mente e corpo, que o livro quer negar. Quer dizer, o homem tem um corpo, não tem mente e corpo, tem um corpo. Mas é Descartes que introduz. E aí, Lacan disse, mas há outra substância que quero introduzir, que é a substância gozante. Aí volta a tratar o conceito para nós fundamental, que é o do gozo, o corpo como lugar do gozo. A substância gozante quer dizer, temos necessidade de uma espécie de conceito de energia para explicar como é que um corpo se movimenta para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. E temos necessidade de um conceito de energia, de que o corpo é movido por alguma substância. E Freud mesmo chamou essa substância de libido. Enfim, não podemos conceber nenhum ato do homem sem esse conceito de energia. E Lacan, então, chamou de essas energias, chamamos de substância. E elas se prestam uma certa confusão com a ideia de substância química. Mas, outro dia tive a oportunidade, que não posso entrar hoje, já me alonguei bastante, já vi que chegamos às 8 horas da noite, e entender a ideia de substância, em Descartes, substância pensante, substância extensa, mente e corpo, entender também a substância gozante que Lacan introduziu, entender mente, corpo e gozo como substantivos, coisas. Para tornar palpável, concreto, o que fazemos para não ficar no mundo de abstração. O conceito de corpo quer traduzir também isso. Saímos das abstrações, os sintomas se apresentam no corpo, vamos tentar dar conta do que é corpo, do que é sintoma. Quando há pouco citei John Austin, quer dizer, tem palavras que afetam o corpo, que são como atos, então está em jogo essa mesma ideia de que há uma substância em jogo.
é uma substância que nosso modo de pensar nos habituou a tratar a palavra substância sempre no sentido químico do termo, mas a palavra tem origem no sentido de res, como em Descartes, em latim, sentido de coisa, de substantivo. Aí, em primeiro lugar, as coisas, os substantivos, os nomes, as coisas, a coisa, mesmo Freud teve que acabar tratando da coisa, ficou conhecido como a coisa freudiana, em sua língua alemã, ele chamou Daising. Então, acabamos sendo forçados para falar de coisas concretas e atrás do conceito de coisa, do conceito de res, coisa, de substância. E aí, Lacan também foi levado a introduzir sua substância, que chamou de substância gozante. Aí, além da substância de Descartes, mente, corpo, Lacan introduziu a sua gozo. Mente, corpo e gozo são as substâncias com as quais lidamos. O livro pretende deixar de lado a substância mente, a substância pensante de Descartes, e ficar com o conceito de substância extensa, corpo, e substância gozante, gozo. Há corpo e esse corpo goza. E é com isso que, se queremos saber como é que esse corpo se movimenta para frente e para trás, como é que esse corpo faz sintoma, como é que esse corpo tem afeto, se deixa afetar, temos que lançar mão do conceito de gozo, substância gozante. Por fim, enfim, ainda falei da língua, para dizer que, desde que nascemos, vivemos num mundo habitado por significantes, por palavras, e que, por isso, elas não deixam de nos afetar, são as palavras que afetam o nosso corpo. Essas palavras não são inventadas, elas são recebidas do nosso ambiente. De algum modo, a psicologia tem razão em tomar como referente, como há pouco falei, como significação o ambiente. Eu disse que a psiquiatria tomava como referente a química, a psicologia tomava como referente o ambiente. Aqui agora eu volto ao ambiente, um eco da língua, a dizer que disso que o que conta no ambiente não é o conflito entre gerações, mas os ecos que, por uma contingência, por uma coisa incalculável, retemos alguns ecos do que ouvimos na infância. A teoria analítica parte daí, a contingência do ouvir, porque um sujeito ficou fixado, ficou peado, agora essa palavra, peado a determinada palavra, determinado significante, para ser mais técnico. E assim eu termino o livro com Eco da Língua, e termino mesmo com A1, que é a tese principal para tudo isso, para falar da incompletude que falei, para falar de porque o corpo do homem comporta o conceito de falta, então
entra em jogo o A1, que é um outro modo de dizer que não há dois gozos, há um. A frase está, digamos, interrompida, ela devia ser, se fosse completa, há um gozo, não há dois gozos. Disse, diferente de mente de Descartes, trabalhamos com o conceito de corpo e gozo, enquanto ele trabalha com o conceito de mente e corpo, vai trabalhando com o conceito de corpo e gozo, mas sobre o gozo, que valorizei como fundamental para explicar como, em que medida o nosso corpo se afeta, termina o livro dizendo que há um gozo, ou só há um gozo, há um, que é equivalente ao não há relação sexual do Lacan. Então, o livro tive a felicidade de poder terminar com esse A1, que ele próprio coloca nessa conferência final de Joyce Lacan, a sentença que ele coloca na coisa. Há um, não há nada de outro. E aí foi assim que acabei concluindo a razão pela qual o corpo do homem é um corpo sujeito a todo esse tipo de vamos chamar, manifestações. Inclusive, quero crer, posso estender, por conta desse só há um, o corpo humano sofre, inclusive, de sintomas psicomotores. Uma hipótese, dizendo que é possível tratar também psicanaliticamente os sintomas psicomotores, teria que dizer que está em jogo, mesmo nos sintomas psicomotores com os quais vocês lidam, está em jogo só há um gozo. Por conta dessa incompletude, dessa falta, que vão aparecer esses sintomas que parecem tão anatômicos, no sentido comum do termo, e que talvez se aplique a eles também, aos sintomas psicomotores, o conceito que desenvolvi num dos capítulos de anatomia imaginária. E com a disposição para debater. Ai, nossa, que delícia, viu? Que delícia de presente. Realmente foi, assim, encantador. Tenho certeza que deixou um convite, né, para que todos realmente se apropriem mais da leitura dessa sua obra. Então, antes de abrir para o debate, eu já quero, de antemão, agradecer, dizer que estou encantada. E a gente abre, então, agora, a gente vai dar uns 15 minutos para quem quiser fazer alguma colocação, trocar alguma ideia com o nosso palestrante. Eu pediria só que levantassem a mão virtual aí para a gente ter uma ordem, né, na solicitação de fala, tá? Alguém levantou? É isso que eu estou tentando identificar aqui quem foi, que eu não estou conseguindo. Você consegue, Isa ou Érica? Maria Luísa. Então, vamos lá. Eu estava aqui vendo se alguém tinha levantado antes de mim, né? Mas eu já tinha levantado. Então, né, Jairo, assim, eu não completei a leitura do seu livro, mas eu iniciei, né? E aí você fazendo assim todo
vamos dizer assim, essa explanação, né, assim, de um modo geral do conteúdo, né, do seu Aham, livro, eu fiquei com bastante vontade, né, de chegar até o final, no sim, sentido, até daquela parte que você fala muito, onde você vai falar do corpo imaginário, o corpo simbólico, o corpo real, né? E é, esse é um tema que me interessa bastante, mas eu não cheguei lá ainda, vou chegar. tá bem. E assim, É um é, pouco no RSI. mas eu fiquei pensando algumas questões que você trouxe, né? Assim, quando você fala do referente, né? Referente da psicanálise. E eu fiquei pensando, bom, o referente para a psicomotricidade, né? O Perfeito. referente do sintoma, né? É, Então, eu pensaria, a partir da minha prática, que é uma escuta mesmo desta palavra que afeta o corpo, como você mesmo coloca, né? hum, Mas também que constitui o corpo, né? Porque a gente, enquanto psicomotricista, muitos de nós sim, trabalhamos muito com as crianças e as crianças pequenas, né? sim, Onde o corpo está se constituindo, né? Não sim, o, o corpo imaginário, né? Esse corpo imaginário que vai ser marcado pelo simbólico, que vai trazer que vai constituir um registro do real, né? Que vai realmente ter um objeto pequeno A perdido por aí, né? Assim, que vai dar esse furo, né? E a gente vê muito isso na clínica psicomotora, com sintomas psicomotores, né? A criança que vem, às vezes, à procura de uma ajuda, a família que vem à procura de uma ajuda, hum, porque a criança está apresentando algo do corpo, né? No corpo, hum, de um sintoma, né? hum, Justamente porque algo está fixado, né? Algo não está se deslizando, algo perfeito, realmente está afetado, né? E aí perfeito. eu gostei muito da sua escrita no seu livro, que fala sobre o afeto, É, né? Eu achei muito, muito importante para a gente. E eu queria ler umas coisinhas que você falou, porque aí você pode também, de repente, nos auxiliar um pouco com isso. tá bem. É, Leia. vou ler aqui, olha. Isa, por favor, Oi. localiza a página. Ah, Hum, não tenho como localizar, Não? Érica. Não. Está anotado aqui, eu não tenho como Ah, tá. localizar. Mas é sobre o afeto? É, sobre o sim, afeto. Tá. Isso. O sim, corpo afetado pelo significante é um corpo no qual o dizer ressoa. A hum, ressonância do dizer no corpo é o que denomina pulsão. tá, Eu achei isso muito precioso, sabe, Jairo? Porque eu acho que o psicomotricista ele trabalha muito hum, com. Tem um psicomotricista espanhol, ele chama Ribas, José Ângelo Rodrigues Ribas, e ele tem uma leitura sim, psicanalítica lacaniana, e ele diz: o psicomotricista trabalha com a fantasmatização da pulsão, né? Assim, que é justamente essa criança pequena que chega nesse movimento pulsional, né? hum, Pura pulsão, né? Onde ela é afetada realmente por todas essas palavras, né, que estão ali ao entorno dela, e como isso vai constituindo, né, uma imagem de corpo, né? Isso vai constituindo esse sujeito enquanto imaginário, né? perfeito. Vai caindo aí no registro do simbólico. Então, para ligar isso também com uma coisa que você traz como uma questão para nós, né? Que lugar a anatomia ocupa nos sintomas psicomotores,
né? Perfeito. Eu fiquei Eu também. pensando que assim, na verdade, muitas das crianças que chegam até nós chegam com questões no real do corpo, né? Assim, elas chegam com questões, às vezes, de problemas de ou inibição, uma inibição psicomotora, ou uma hiperatividade psicomotora, ou uma dificuldade de simbolização, uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade, Perfeito. questões da imagem do corpo, né? E que quando a gente vai investigar, é justamente como que esse corpo foi afetado pela linguagem, né? Foi como Perfeito. você trata muito bem. Só que o psicomotricista, como ele trabalha com a imagem do corpo, ele também se ocupa do que a gente chama de esquema corporal, né? Que é exatamente uma coisa está ligada com a outra todo o tempo, né? Então, se essa imagem do corpo tem algo que está se passando ali, algo que, vamos dizer, que é significante, não consegue deslizar, né? Esse afeto não consegue circular de uma outra forma, então Perfeito. isso produz um efeito no esquema corporal da criança, né? Como uma hiperatividade, como uma inibição da criança não poder nem construir algo, né, da sua... Ou simplesmente na forma de se demonstrar corporalmente, se dar a ver seu corpo, sua corporeidade para o outro, né? Então, Perfeito. é isso. Queria, assim, comentar um pouco isso, te puxar também para ver o que você pode nos ampliar também esse olhar, né? A partir disso aí. É muito bom essa questão da Ribas, né? José Fantasmatização porque, como você usou a expressão, há uma imagem corporal, né? Que às vezes não coincide com a imagem real. Se a gente quisesse falar de um conflito, seria melhor falar entre a imagem real e a imagem corporal. E a gente estuda menos, dá menos importância, talvez, à questão da imagem, mas ela, quando se lida com questões como essa, do esquema psicomotor, talvez tenha uma grande importância esse assunto da imagem do corpo. E aí, digamos, Lacan se interessa desde o começo. É tão interessante esse estudo do estádio do espelho. Sim. Que você falou de a criança tem um corpo que está em constituição, não só anatomicamente, mas da própria imagem corporal, a imagem de si como corpo. Então, uma vez Lacan que dá um exemplo do que entendia por ego, e disse essa frase, em algum lugar que eu não estou lembrando, a imagem de si enquanto corpo. Então, há, de fato, uma imagem de si enquanto corpo. Talvez isso interfira bastante na formação, produção de sintomas psicomotores. Sim. Muito bom o seu comentário. Eu acho que está em jogo. Ele disse que atende crianças, vocês atendem crianças muito pequenas, né? A psicomotricidade trabalha até com adultos também, né, Jair? Assim, tem até um campo novo também, né, da psicomotricidade, que é o campo do adulto também. Né? Mas eu acho que ela nasceu aí, né,
predominantemente. dessa questão de se esses sintomas psicomotores não têm algo de orgânico, né? Então, o que é isso? Né? Eu acho que isso aqui é o que surge a palavra psicomotricidade, e surge aí inúmeros autores, né, que vão aprofundar todas essas questões. E eu acho que o seu livro, né, é claro que ele é bem psicanalítico, ele é bem psicanalítico lacaniano, né, bem específico, e é claro que tem muitos conceitos que, se você não estuda a psicanálise, né, fica perdido assim, né? Com certeza. Eu mesmo estudo há muito tempo, mas mesmo assim, muitas coisas que eu vou lendo no seu livro, eu tenho dificuldade de compreender, né, determinadas coisas, mas ao mesmo tempo, muitas coisas que eu li me ressoa, né? Ressoa, que é para assim, isso aqui dá para a gente fazer esse link, né? E quando você fala do afeto, eu achei muito bom, sabe? A parte do afeto. A parte do afeto, achei que foi porque o afeto liga com o significante e liga com a pulsão, né? E a gente... E o corpo é emoção, é afeto. O corpo é afetado pela emoção, né? Então, dá para a gente fazer umas viagens assim, né? Dá para fazer umas... O que eu devia ter destacado no seu comentário, na sua intervenção, é, de fato, isso que você resgatou, de que um dizer afeta o corpo, isso é o conceito de pulsão, né? Então, se há um conceito que é importante dominar na prática da psicomotricidade, é o de pulsão, nesse sentido, que um dizer afeta o corpo. Foi como, finalmente, Lacan definiu a pulsão. Ressonância, eco de um dizer no corpo, um corpo sensível ao dizer. Então, quero crer que é um estudo que vocês estão atentos pelos autores que você citou, não tão nominalmente, mas indicou que estão interessados nisso que afeta o corpo. Né? Isso que afeta o corpo. E aí destacar o dizer é precioso, bastante precioso. É mesmo, o livro é muito especializado, porém dá para dialogar um pouquinho no campo da psicomotricidade, porque os sujeitos que trazem sintomas psicomotores, são também letro-humanos, são também seres humanos. Então, eles também são seres de falta. A partir disso, uma abordagem psicanalítica se justifica. Sim. Alguém mais gostaria de... Estou aqui buscando ver se tem mãozinha levantada. Vocês estão vendo meu dedo passeando pela tela. Claudete. Claudete. Pois não. Oba. Boa noite. Tudo bom? Professor Jairo, né? Eu vou só fazer uma colocação, sem uma dúvida que eu fiquei aqui. O senhor fez uma pergunta, né, aqui no café, o senhor perguntou, né, que lugar psicológico é dado a um sintoma psicomotor. O senhor fez essa colocação, foi? E o senhor traz, no seu capítulo Anatomia Imaginária, eu ainda não li seu livro, eu gostaria de adquiri-lo, mas eu anotei aqui, o senhor traz aqui o corpo no real, o corpo no simbólico e o corpo no imaginário.
Será que o corpo nessas partes das estruturas, ele já não está não responde essa pergunta que o senhor colocou, essa questão que o senhor colocou? Sim, sim. O lugar dele? Sim. Entendeu? Eu estou perguntando para o senhor, quando o senhor coloca o corpo no real, no imaginário, no simbólico, lá nesse capítulo, o senhor não está respondendo essa pergunta? Já o lugar que é dado a esse... o lugar psicológico que é dado a um sintoma psicomotor? Porque, na verdade, o sujeito ele vai apresentar um sintoma né, a depender em que situação ele se encontre ou ele se apresente. Digamos que eu fiz a pergunta à guisa de provocação, porque eu supunha que sim, que tem um lugar, né? Tem um lugar psicológico, chamamos assim genericamente, mas tem um lugar imaginário, simbólico e real. Você, acho que aponta bem que o que é que eu chamei genericamente lugar da psicologia na presença de sintomas, manifestações psicomotoras. Sim, eu aceito que tenha indicado que eles são imaginários, simbólicos e reais, e aceito que, é claro, vocês lidam com isso, use esses termos ou não. Digamos que esses termos são mais técnicos de uma determinada disciplina, mas que eles são, no sintoma, eles se apresentam de qualquer forma. Eu posso explicar dessa maneira ou de outra, mas eles se apresentam. São sintomas, para insistir no termo genérico, são sintomas psicológicos também. Tem uma dimensão psicológica nesses sintomas psicomotores. Eles não são anatômicos, simplesmente. Aí porque achei bem atenta a sua leitura, sua escuta, de que a resposta estava na anatomia imaginária e nas dimensões, chamamos de dimensões real, simbólica e imaginária dos sintomas físicos, entre eles, sintomas psicomotores. Muito obrigada. Obrigado também. Alguém mais? Jário, essa anatomia imaginária é uma criação tua, assim, esse nome, anatomia imaginária? Eu não vi em nenhum lugar, não, mas se a gente separar, anatomia e imaginário é corrente. Sim, não, mas é porque eu achei tão interessante isso que você criou, né? Essa coisa da anatomia imaginária. Achei muito legal. Vou buscar o teu livro, vou procurar ler isso aí no seu livro, porque eu ainda não cheguei lá. Ah, bem. Alguém pediu a Milagros. palavra. Milagros. Buenas noches, soy Milagros Iborra, de Argentina, Buenos Aires. Siempre disfruto mucho de los cafés psicomotores que ofrece la ABP y hoy no fue la excepción. Me tomo de las palabras de María Luisa. Yo no voy a poder leer el libro porque estoy muy lejos y aquí no está, pero sí me resultaron muy clarificantes todos los conceptos que tan pausadamente, tan de vagar, ¿sí? Pudo exponer el profesor Gervase. Así que le agradezco muchísimo porque también me gustaron mucho los conceptos de anatomía imaginaria, de afecto. Creo que son muy adecuados todos a
los temas o los conceptos con los que trabajamos los psicomotricistas en general y sobre todo en la clínica. Así que agradezco mucho, profesor Gervase, fue muy interesante la charla. Gracias, María Luisa, y a toda la gente que preparó este café psicomotor. Muito obrigado. Muitas graças. De fato, desde que eu recebi o convite de Maria Luisa, achei que era uma oportunidade de conversar, de saber até que ponto, agora digo de uma maneira mais lacaniana, o real, o simbólico e o imaginário eram manejados na prática dos psicomotricistas. De modo que me alegrou confirmar que não estamos falando uma língua estranha, que estamos nos entendendo. Obrigado. Alguém mais? Já desfilei a tela, pelo menos umas 3 vezes. Acredito que... Não tem mais ninguém não, Alzira, não aqui. tem mais ninguém, né? Uhum. Bom, então, a mim nesse Trabalhamos momento bastante. cabe... Oi? Trabalhamos bastante. Sim. Sim. A mim cabe nesse momento, então, mais uma vez agradecê-lo, né, por ter aceitado o nosso convite, por ter nos presenteado com esta noite. Obrigado. Isa, você quer falar alguma palavra? Não, eu quero agradecer mesmo a você, Jairo, por ter aceito o nosso convite e ter disponibilizado o seu tempo, né, de estar aqui uma sexta-feira. E assim, eu saio muito feliz, né, porque me deu muitas ideias. Estou tendo que escrever um capítulo de um livro e quero falar sobre a pulsão, né? O corpo pulsional. Muito, né? bom. E aí eu acho que você vai me ajudar bastante nesse livro. Então, te agradeço. Agradeço também em nome de toda o capítulo Bahia, né? Que nós estamos aí nesse movimento desde o início do ano, né? De reabertura do capítulo. E Márcia Portugal, né, Marcinha, que faz parte da nossa comissão científica, então está sempre presente. Aí, Milagros. Suzana Cabral está presente também, que é membro. Suzana, você está aí, Suzana? Milagros, obrigada também pela sua participação. Tem sempre acompanhado com a gente, né, o café. E nós teremos um último café antes do final do ano. Né? Ainda vai ter o quarto. Vai ter o quarto, Exatamente. Já tem convidado? Suzana apareceu aí, olha. Está meio dividida, porque Oi, eu queria escutar a fala do Jairo, mas também estou participando de uma missa do 7º dia de uma grande amiga. Então, assim, estou com 2 aplicativos, né? O computador, o smartphone, meio dividido. Mas achei muito interessante e algumas coisas, assim, em termos desse lugar do psicológico, do sintoma psicomotor, a gente tem uma psicanalista francesa, que se chama Flagey, que já trouxe para nós muitas coisas nesse sentido, que eu acho que a sua compreensão da psicomotricidade talvez não tenha chegado nesses autores que a gente lê mais tempo. Então, ela coloca que existe sempre, no distúrbio psicomotor, um distúrbio
do narcisismo, seja Boa. ele primário ou secundário, um distúrbio da economia da agressividade, que Sim. é realmente complicada, que extravasa nesse corpo, vai para o Aham. real, né? E um distúrbio que ela coloca muito semelhante ao que os os que trabalham com a psicosomática, como Soulé, dizem que é a dificuldade exatamente da representação, de Sim. chegar ao simbólico. Então, se inscreve no corpo a agitação psicomotora, a inibição psicomotora, a incoordenação psicomotora, por falta exatamente da palavra, que é algo que você trouxe. Então, isso a gente já tem trabalhado há muitos anos com todas as compreensões da psicanálise, não só lacaniana, né? Sim, claro. Então, é algo assim que eu gostaria de poder colocar para todos, né? Obrigado. E desculpas por essa minha divisão, tá? Olha, A missa está acabando agora também. meus pêsames para sua amiga. Bom, então, eu acho que agora encerramos, então, mais uma vez agradecendo a todos Tá bem. presentes. Acompanhe as redes sociais da BP, tanto no Instagram, no Facebook, nós estamos sempre divulgando os eventos que nós Perfeito. estamos promovendo, e sempre serão todos muito bem-vindos. Muito obrigada, Jairo. Muito obrigada, Nada. pessoal. Alzira, Boa noite Boa a noite. todos. Ruth levantou a mãozinha e ainda dá tempo dela falar rapidinho? Foi? Ah, não vi. Não, eu bati palminhas. Ah, foi? Então tá tudo certo. Tá bom. Então, olha, Agradecer, viu? Boa noite. Boa noite. obrigada, todos. boa noite. Boa Buenas noite. noches, gracias, Márcia, profesor. Buenas noites. Tchau. Chao, María Luisa. Chao, Susana. Tchau. Obrigado, Maria Luísa. Beso. Chao, Chao, buenas noches a Jairo. todos. Tchau. Muchas gracias. Tchau. Muita graça. Obrigada.